Boa noite a todos. Guardar um pouquinho para ver se vai vir algum aluno. Certo? Boa noite, Emma. Flávia, Aline. Boa noite. Thalita. Boa noite, Socorro. Nossa diretora, Socorro Ventura, presente aí, dando um oi pra gente. Esperar um minutinho só, tá? Pra gente poder começar a aula. É pra dar tempo o pessoal identificar que a live começou, certo? Então, só quando o pessoal vai entrando, né, para reforçar a importância de nós, principalmente como pessoas que estão formando alunos da área de saúde, estar trabalhando com a prevenção. A gente está com esse problema mundial da pandemia do coronavírus, o Covid-19, então é extremamente importante que nós, como docentes, né, a Faculdade Santa Emília de Rodar, com toda a sua preocupação em prezar pela saúde não apenas dos nossos alunos, mas também da população como um todo, esteja resguardando a saúde de vocês e da gente também, né, funcionários. Então, durante essa semana, a gente estará tendo aulas sem ser presenciais. Todas as minhas aulas serão através de lives, né? Então, no horário das aulas, vocês vão poder adquirir o conteúdo. Lembrando que aqueles que forem entrando, coloquem o nome completo de vocês, tá? Na verdade, só nome e sobrenome, para eu poder identificar posteriormente quem era quem que acompanhou as lives, tá? Para poder servir como a frequência de vocês. Lembrando que vocês poderão ter acesso a essa aula por 24 horas. Então, por algum motivo, alguém não estava online nesse momento, mesmo assim, poderá acompanhar e adquirir o conhecimento da aula depois, certo? Então, Valesca entrou aí, colocou o nome. Cris, Anderson, Andresa. Então, tem um pessoal entrando mais um pouquinho. Deixar só mais um tempo que o pessoal está recebendo as notificações da aula, né? No caso, não da aula, da live, que por acaso é uma aula. Priscila, bem-vinda. A gente vai dar continuidade. Itajara, tudo bom, Itajara? Seja bem-vindo aqui a acompanhar minha aula. Espero que vocês já tenham voltado para o Rio. Quer dizer, não sei nem se é melhor estar no Rio ou lá na Europa, né? Porque os dois ambientes estão com casos de corona. Jennifer, boa noite. Laninha, Isabela. Oi, Val. Boa noite, Val. Então, gente, eu acho que 4 minutos já é suficiente para que vocês, né, tenham recebido as notificações. Então, eu vou iniciar a aula com vocês agora. Meus alunos poderão acompanhar o material, como vocês estão vendo aqui atrás de mim. Vocês receberam por e-mail, né, há algumas semanas já. Então, vocês vão poder estar acompanhando a aula pelo material. Então, a diferença aqui é só que ao invés de vocês estarem me vendo pessoalmente, né, fisicamente no mesmo ambiente, a gente vai estar aqui de forma online. Mas todas as dúvidas que vocês venham a ter, podem perguntar. Então, eu estou próxima aqui ao celular para poder ficar vendo as perguntas de vocês. E quando necessário interação também, eu vou fazer a pausa e esperar vocês responderem. Porque tem também a questão do delay
da internet, né? Então, para que a mensagem poder chegar até mim, eu vou esperar um pouquinho quando precisar dessa interação. Kelly, coordenadora de biomedicina, seja bem-vinda. Então, Crislaine, Michele, seja bem-vinda também. Então, vamos iniciar a aula, tá? Então, nós na aula passada, a gente encerrou a aula no material da aula 3, tá? No slide 18. Vou colocar aqui para vocês acompanharem. Então, a gente parou nesse conteúdo aqui, tá, gente? Eu sei que a tela, ela tá espelhada, vocês estão vendo o inverso, né? Se for para tentar ler, mas como vocês têm o material, então vocês vão acompanhando por ele, tá bom? Eu tentei inverter aqui, mas aí se ficasse bom para vocês, ia ficar ruim para mim, e pelo celular eu não consegui fazer essa inversão. Se depois alguém puder me ajudar a solucionar esse problema, me manda mensagem explicando como que faz no privado, que aí nas próximas aulas eu faço essa alteração. Então vamos lá, gente. Lembrar que a estatística é um ponto importante para um trabalho científico e que ela deve ser pensada durante a elaboração do projeto e não depois da coleta de dados, que é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm em pensar a metodologia de forma correta. Então, se você está construindo um trabalho e não pensa na metodologia e, principalmente, dentro da metodologia, não pensa como que vocês vão analisar os dados estatisticamente falando, vocês podem estar tendo um grande problema. Por quê? Porque pode ser que vocês tenham coletado os dados de vocês que no final não sirva para ter uma avaliação ali estatística para poder finalizar e dar os resultados de vocês de forma fidedigna, comprovada, através dos testes estatísticos, né, dos programas que a gente vai ter disponível. Então a gente tinha encerrado a aula passada nesse slide. E vou dar continuidade com mais um exemplo, né, que essa aula do material 3, ela é bem cheia de exemplos para que vocês possam estar racionalizando, né, pensando como que vocês estariam colocando no trabalho de vocês uma situação semelhante, como que vocês estariam desenvolvendo a coleta de dados de vocês, no caso antes a metodologia, para depois aplicar para a coleta de dados. E aí um dos exemplos que a gente tem aqui é pensando, vamos supor que fosse fazer uma coleta de dados, onde seria a pesquisa de opinião, tá? Onde eu queria identificar quem iria vencer as eleições para governador aqui na Paraíba, levando em consideração a opinião das pessoas. E aí, os candidatos disponíveis seriam Pelé e Jô Soares. Aí, o que é que eu faço? Eu defini na minha pesquisa que a gente pegaria uma lista telefônica, né, do caso daqui da Paraíba, e iria telefonar para todo o primeiro número de cada página par. Então a gente estava falando antes sobre randomização, ou seja, pesquisa de forma aleatória. Então o meu critério para ter essa questão de ser aleatória, a minha coleta de dados, foi justamente colocar ali o primeiro nome que aparecer nas páginas pares. Então o que é que eu faço? Eu sei quem é, se é homem, se é mulher, se é casado, se é solteiro? Não tenho essa informação, né? Então, por isso que se torna também aleatório, porque eu não estou condicionando ali as pessoas que eu vou direcionar para coletar os meus dados. Só que aí, nem sempre a randomização ela pode ser aplicada. A exemplo aqui.
Vamos supor que essa pesquisa que eu quero fazer de opinião, ela seja realizada em Campina Grande. Deixa eu tentar ajeitar aqui, porque eu não tô gostando desse ângulo. Acho que ficou melhor. Então, eu quero fazer uma pesquisa de opinião, né, para ver os candidatos, quem que ganharia aqui em João Pessoa. Os candidatos seriam Pelé e Jô Soares. E aí, Márcia Biomedicina, boa noite. E aí eu quero identificar através pegando apenas o pessoal de Campina Grande. Então vamos identificar aqui alguns problemas em relação a fazer essa coleta de dados apenas, né, se eu quero considerar a Paraíba inteira, eu pegando apenas a cidade de Campina. Então eu preciso colocar algumas perguntas, né, para eu observar isso. Então os eleitores de Campina Grande, eles são representativos do estado? O que é que vocês me dizem? Sim ou não? E quem puder esclarecer mais alguma coisa. Então, os eleitores da cidade de Campina Grande, quem ganhasse lá na minha pesquisa, será que realmente seria o que iria dar a candidatura A ou B, né, no caso a Pelé ou a Jô Soares? Então tem uma resposta aqui dizendo que sim. Vocês discordam ou concordam com a Márcia? Vou aguardar um pouquinho, tá? Vocês responderem. E aí, gente? A gente está considerando o estado inteiro. Campina Grande, ela tem 50% ou mais das pessoas do estado da Paraíba? Não vão ter. Não vai ter. E mesmo que tivesse, não seria 100% de Campina Grande que iria votar em candidato A ou em candidato B. Então a gente teria ali uma impossibilidade de pegar, né, a gente ia estar criando um ruído ali no nosso trabalho, porque a gente está pegando apenas a cidade de Campina. Então a gente sempre vê aqui nas pesquisas de intenção de voto, né, Campina Grande e João Pessoa geralmente são discrepantes. Quem ganharia aqui não seria quem ganha em Campina Grande. Mas, o que é que a gente tem que pensar? Então, colocando em prática. Os eleitores de Campina Grande são representativos do estado? Não, eles não são. Eles são uma parte do estado, mas não significa que quem ganharia lá, né, seria que é realmente quem vai se tornar o governador da gente. Então, quem tem telefone tem as mesmas preferências de quem não tem? Então vamos pensar um pouquinho. A gente mora num país, apesar de riquíssimo, né? As verbas elas não são distribuídas. A gente sabe que tem um grupo ali, né, dos mais ricos, fechado, e o resto da população é pobre. Muita gente pobre. E tem gente que está abaixo da linha da pobreza. Então temos situações onde cidades, bairros, né, não tem nem energia elétrica ainda. Apesar de a gente estar no ano de 2020 e, como eu disse, num país tão rico quanto o nosso. Então, se eu tenho essa situação, essa pessoa que vive num ambiente onde não tem nem energia elétrica, que sabe ter telefone, ela vai votar da mesma forma daquela pessoa que tem telefone? Querendo ou não, ela já tem um pouquinho mais de poder aquisitivo. E a última pergunta é: quem está em casa vota da mesma maneira de quem está a trabalhar fora de casa? O que é que vocês acham? A gente vai ter essa mesma resposta? Para vocês interagirem, gente. Não é porque a gente tá online que não vai ter espaço para vocês responderem, não. Participem. Chegou, Crisline? Então, já que vocês ainda estão tímidos, ainda tem gente entrando na live,
Vamos responder aqui. Quem está em casa pode ser que vote diferente daquelas pessoas que estão fora. Então, Crislaine está falando aqui que vai aproveitar e assistir as aulas de outras turmas. Sim, gente, vocês podem estar assistindo as minhas aulas, tá? Todas que eu publicar vão ficar aí por 24 horas, fiquem à vontade. E se quiserem assistir ao vivo também, então todas as noites eu dou aula. E pelas manhãs, a segunda toda e no primeiro horário amanhã, certo? Então, Laninha ficou com dúvida na pergunta porque a live dela parou. Mas, como eu disse, não tem problema, a live vai ficar disponível. Se por acaso a internet de vocês caírem, vocês vão conseguir rever posteriormente ali o que vocês perderam. Então, quem está em casa no momento da ligação, vamos supor que eu estava fazendo a pesquisa e a ligação que eu fazia era entre 2 e 3 horas da tarde. Que quem já estava fora, ou quem trabalhava de manhã para tarde, ainda estava fora, e quem trabalhava de tarde para noite já teria saído para trabalhar. Então, estaria basicamente pegando ali realmente as pessoas que trabalham em casa. E aí, aquela pessoa, ela vai visualizar caos urbano, de segurança pública, de transporte público, ela vai ver a questão da falta de arborização, então ela vai ver muitos fatores no dia a dia, igual como quem está trabalhando fora de casa que realmente vivencia isso, ou ela só vai ter acesso às informações na maioria das vezes pela mídia, né, pela televisão. Então, será que a opinião dela é a mesma? Então, tudo isso tem que ser pensado justamente para que a randomização ela não seja tendenciosa, né, e acabe pegando só uma margem ali da população. Então, o que é que acontece geralmente com esse tipo de pesquisa? O pessoal vai para um ponto onde sabe que muitas pessoas vão estar passando, por exemplo, o centro da cidade, uma área comercial, onde sabe que o nível, né, de pessoas ali é muito alto, e aí elas vão chamando as pessoas para participarem dessa pesquisa. Então isso pode ser viável, né, mas como vocês costumam ver nessas pesquisas, não existe uma certeza, não é 100% fidedigno. Né? Geralmente eles falam, a pesquisa ela tem 2 pontos ou 3 pontos a mais ou a menos. Então essa margem de segurança ela vai exigir por quê? Porque não pegou 100% da população e ela pegou parte da população que estava ali, que vivenciava aquele cenário de passar por aquele trecho onde eu estava fazendo minha pesquisa. Então, continuando sobre a randomização. Então eu vou fazer um outro estudo, onde eu vou fazer a contagem de parasitas no sangue de uma ave que vai transmitir doença ao homem, tá? Então eu vou pegar meu estudo era para avaliar, vamos supor, determinado parasita ali no sangue de uma ave. É importante porque ela transmite doença para o homem, e aí eu quero identificar justamente a proporção ali de parasitas que essa ave tem. Então, no início, né, vamos supor, cheguei 8 horas da manhã do trabalho, dormi bem, descansei, comi meu café da manhã, tô ali bem empolgada. Então, tô bem entusiasmada, né? Vou começar num pique ali bem legal para fazer o trabalho. Só que aí eu passo 5 horas analisando a primeira amostra para depois ir para a segunda. 5 horas parada ali no microscópio, né? Cansada, a vista já doendo, vendo até o unicórnio já, a coluna doendo bastante. Então, quando eu for para a próxima amostra, eu não vou ter mais o mesmo rendimento, né? Eu vou estar muito cansada. Então, o ideal é a gente
poder usar, né? Como eu coloquei aqui, a gente está cansado já, então não vai render tanto. Então a gente pode utilizar da randomização. Como que eu faço isso? Eu posso, por exemplo, definir, vamos supor que a ave tivesse 1 litro de sangue. E aí eu pego 100 ml para avaliar e coloco numa plaquinha, tá? Essa plaquinha, ela pode ser, esqueci o nome agora, gente, eu sempre esqueço o nome dessa plaquinha, quem for aí de biomedicina pode tentar me recordar. Então, é como se fosse uma plaquinha de Petri, né, só que quadrada, retangular, e aí ela é toda dividida, certo? Linhas verticais e horizontais, então vários quadradinhos dentro dela. E aí eu coloco esses 100 ml de sangue dentro dessa plaquinha, onde vai se distribuir, né, equivalente, vamos supor, fosse 10 quadradinhos ali, e ficasse 10 ml dentro de cada um, que daria os 100 ml. Então eu vou precisar coletar toda a placa? Não. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer através da randomização, eu faço um sorteio. Vamos supor que eu coloque nas colunas A, B, C e D e na linha 1, 2, 3, 4 e faço um sorteio. Vamos supor que eu sorteio para coletar 4 quadradinhos, ou seja, 40 ml. E aí eu faço o sorteio, caiu um C. Aí vou lá, observo um C, 4B e assim por diante, com 4 quadradinhos. Então eu vou lá, observo eles e faço uma regra de 3 para definir. Se em 40 ml eu tenho X parasitas, então em 1 litro eu vou ter tantos. E aí eu consigo identificar quantos parasitas ali a ave teria, né? Quantos parasitas por ml. Então isso é uma forma de se coletar dados, principalmente para quem trabalha em laboratório, né? Fazendo esse tipo de coleta. Então você não precisa visualizar o material todo, né? Então imagine se para a gente fazer um tipo de estudo desse a gente tivesse que alcançar 100%. Então para fazer estudos no oceano, por exemplo, ficaria inviável, né? Então, se a gente, por exemplo, quer estudar plâncton, então eu pego um pouco da água e faço o cálculo ali para mensurar mais ou menos quanto de indivíduos ali eu teria. Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Não? Então vou continuar, certo? Mais uma perguntinha do TED, tá? Como eu quero coletar os meus dados? Lembrem que o TED de vocês, essa é a última aula, certo? Então essa perguntinha aqui é uma perguntinha da última aula para que vocês possam estar respondendo e entregar no dia da prova para valer até os 2 pontos do TED de vocês. Lembrando que essas perguntas, à medida que vocês vão respondendo, automaticamente você já está construindo o seu TCC. Com isso já vai ajudando a lhe dar um direcionamento. Sim, para quem não pegou, né? Como eu quero coletar meus dados, ou seja, qual é a metodologia que vocês vão utilizar para coletar os dados de vocês. Então, mais um exemplo. Você quer saber qual é o efeito da qualidade alimentar na velocidade de atletas de atletismo. Então, o atletismo, ele vai ter rendimentos que vão variar de acordo com a idade. Exemplo, quem tem 15 anos rende, né, um certo nível ali, a nível de atletismo. Então, corredor, vamos supor, corredor de 100 metros. Quem tem 25 anos, para este esporte, ele estaria no auge do seu desenvolvimento, né, ósseo muscular.
Quem está com 15 anos ainda está se desenvolvendo, ainda não alcançou o seu auge. Já quem tem 35 anos já começa a ter um decréscimo em relação a este rendimento. Então, a gente precisa ter isso em mente, esse conhecimento para poder ir desenvolvendo a nossa pesquisa. Então, no caso, se eu utilizasse a randomização, então eu distribuo ao acaso os atletas pelos 3 tipos de alimentação disponíveis. Eu quero testar uma dieta para verificar qual delas é melhor para aumentar o rendimento dos atletas. E aí, eu suspeito que a velocidade dos atletas varia com a idade. Como que eu faço experimento para ter em consideração este fato? Então, eu quero verificar qual é a melhor dieta para atletas de atletismo, certo? Então, eu pego, bloco, esses atletas em atletas novos, que seriam aqueles com 15 anos, atletas de idade média, aqueles com 25 anos, e aqueles atletas sêniores, que seriam os com 35 anos. Então, se eu não considerar a idade, pode ser que o indivíduo, se eu coloquei de forma aleatória ali nas 3 dietas os atletas, pode ser que em uma dieta eu coloque aqueles atletas, como foi sorteio, pode ser que caia aqueles atletas de 25 anos todos numa dieta só. Ou então 2, vamos supor que fosse 3 em cada dieta. Então eu coloco 2 de 25 anos num tipo de dieta. Naturalmente eles vão colocar, vai ter o resultado de que eles têm um rendimento maior. Por quê? Porque naturalmente é assim. Ele está no auge dele, então ele vai ser melhor do que o de 15 e melhor do que o de 35 anos. Então, o que é que eu faço aqui nesse estudo? Eu não vou poder utilizar randomização, porque senão pode ter o sorteio que os melhores atletas ou os piores em rendimento fiquem no único local. E aí eu não vou conseguir investigar o parâmetro dieta. Então, eu vou ter um ruído no meu trabalho. Se eu pegar apenas os alunos ou os atletas de forma aleatória, eu não vou conseguir identificar quem é em cada dieta, certo? A faixa etária deles. Agora, se eu pegar e colocar eles em cada idade em uma dieta, exemplo, aqui atletas de 15 anos, observem que eles estão na dieta A, na B e na C. Atletas de 25, A, B e C. Atletas de 35, A, B e C. Então eu vou ter as 3 dietas representantes das 3 idades. E agora sim eu posso identificar que para a dieta A, quer dizer, para a faixa etária A melhor dieta foi X. Para a dieta B, para a faixa etária B, foi Y e assim por diante. O que é que você não está entendendo, Jean? Pergunte. Você não assistiu a aula passada também, né? Então fica complicado. Tá faltando as aulas. Eu avisei que quem falta as aulas elas são a continuidade uma da outra. Então quando se falta, você perde o raciocínio. Diga a sua pergunta que eu tento esclarecer. Vou aguardar o Jean responder, tá, gente? Para tentar esclarecer a dúvida dele. Tô aguardando a resposta do Jean. Quer dizer, a pergunta, né? Já que ele tá com dúvida. Bom, vou esperar mais 10 segundos. Se a pergunta do Jean não aparecer, eu dou continuidade, tá, gente?
Lembrem-se que a qualquer momento vocês podem estar fazendo perguntas. Então eu estou próxima aqui do celular porque eu estou acompanhando aqui a interação de vocês. Então, se tem dúvida, pergunta que aí eu paro e dou continuidade à explicação após esclarecer as dúvidas de vocês. Bom, vou continuar então, já que Jean não quer dizer qual é a dúvida dele, né? Já que ele também não está entendendo nada. Infelizmente, a falta que ele vem tendo nas aulas com certeza está prejudicando o andamento do raciocínio que a gente vem tendo desde a primeira aula. Então, aqui eu vou ter dieta A, dieta B e dieta C. Eu quero fazer um estudo para identificar qual é a melhor dieta para atletas de atletismo. Vou continuar, Laninha. Então, para atletas de atletismo, eu preciso identificar aqui a variável idade. Lembra que a gente falou na aula passada sobre a questão de variável. Variável do indivíduo, variável de objetos e variável de população. Isso foi explicado na aula passada. Eu não vou estar parando aqui, né? É a continuação da aula. Então, vocês devem ter também o interesse de buscar e ir atrás do que foi perdido. Então, a variável do indivíduo idade, ela precisa ser coletada. Porque se eu não coletar a idade do indivíduo, o resultado de que dieta A, B ou C é melhor vai ser influenciada pela idade do participante, não pela dieta. Então, para evitar que o fator idade não tenha sido coletado, né, e seja um fator que esteja influenciando no resultado, eu preciso estar colocando ali a informação de quem é em cada idade. Então, eu vou botar um representante de cada idade na dieta, tá? Aqui eu estou colocando mas poderia ser um grupo de pessoas, né? A mesma quantidade, vamos supor, 10 atletas de 15 anos na dieta A, 10 na dieta B, 10 na dieta C, isso aí poderia ser feito. Eu estou colocando aqui para simplificar, lembre-se, aqui são exemplos para ajudar vocês a desenvolver o raciocínio para o trabalho de vocês. Então aqui eu posso identificar que o que deu, a dieta que deu o maior rendimento foi a dieta, vamos supor, C. Ou eu posso descobrir algo a mais. Como o desenvolvimento, né, do indivíduo ali varia com a idade, então eu posso descobrir que a dieta A é melhor para uma certa idade, a dieta B é melhor para outra e a dieta C é melhor para outra, certo? E isso aí vai poder me trazer resultados muito mais satisfatórios. E agora eu pergunto para vocês, o que é calibração? Já ouviram falar em calibração? Se sim, ou se você tem uma vaga ideia, eu quero que vocês me digam aí, vou dar um minutinho para vocês responderem o que é calibração. Então, gente, o que seria calibração? Estou colocando aqui, né? Não acredite nos aparelhos. Calibre. Então, aparelhos de pH, balança, fita métrica, kit de medir glicemia, metais pesados em água, entre outros. O que seria calibração? Bora, gente, respondam. Então, gente, o que é calibração? Certo? O que seria calibração? Então, calibração para chegar na medida correta. Mais ou menos. Seria nessa linha de pensamento, Márcia. Seria nessa linha de pensamento, sim. Para continuar, tipo a dosagem de glicose.
que tem seu fator de calibração. Então, seria o seguinte. Vamos supor que você quer verificar o peso de um indivíduo. Se a balança ela estiver descalibrada, sim, Laninha, é igual a calibrar pneu. É nesse sentido de você colocar, né, uma quantidade ali de ar para que o pneu fique de forma viável para que você possa andar. Então, fazendo o exemplo da balança. Então, uma balança, vamos supor que eu pegasse 1 kg de chumbo. Se eu colocar na balança e ela me der 850 gramas, ela está descalibrada. Né? Então, eu estou tendo um resultado ali que não é o resultado correto. Então, eu tenho conhecimento que ali tem 1 kg de chumbo. Se eu estar na balança de der mais ou der menos, ela está descalibrada. Então, não é só para menos, não. Pode ser para mais também. E aí, então, eu estou com o peso errado, tá? Outro exemplo que aí pode influenciar muito mais em relação à saúde do indivíduo. Porque a gente tá falando aqui na questão de peso. Mas vamos pensar na questão de você estar verificando a pressão de um indivíduo, de um paciente. Oi, Lu, coordenadora de radiologia, seja bem-vinda. Então, você precisa calibrar os aparelhos, porque senão, como eu estava no exemplo, como eu estava falando no exemplo, você pega, vai verificar a pressão arterial de um indivíduo. E aí aquele paciente chega e o seu aparelho ele está descalibrado. Vamos supor que ele está dando, o normal do indivíduo seria 120 por 80 e ele está dando 115 por 100, ou 150 por 100, né? Então 15 por 10. Então, neste sentido, o indivíduo, né, estaria ali com a indicação de que ela estava com a pressão alta. E vamos supor que você está sempre utilizando aquele aparelho todos os dias, né, toda semana, para verificar a pressão daquele paciente. Então, você vai o quê? Você vai indicar ele ali de que ele está com uma hipertensão, porque a pressão está mais alta. Então, se a pressão está mais alta, pelo aparelho está indicando, né, aquela pessoa está com indicativo de tomar uma medicação para hipertensão. Olha o perigo isso. A pessoa está com a pressão normal, mas devido a um aparelho descalibrado, pode fazer com que ela tenha um dano à sua saúde. A mesma coisa o contrário. Ela está com a pressão normal e você pega, diz que pelo aparelho está descalibrado, que a pressão dela está abaixo. Aí vamos supor que era uma pessoa que era hipertensa, que é hipertensa, e aí você começou a verificar a pressão dela, a pessoa não está querendo tomar medicação, aí você começa a verificar, eita, sua pressão está normal. Aí no outro dia, sua pressão continua normal. Na semana que vem, sua pressão continua normal. Só que na verdade era o quê? O aparelho que estava descalibrado e dando o valor errado, fazendo com que isso possa comprometer mais uma vez a saúde do indivíduo, tá? Então a Laninha está comentando aqui que aqui na live está melhor do que a sala de aula, porque ela ouve bem e raciocina bem, né? E às vezes as conversas paralelas, os colegas em sala acabam atrapalhando. Bom, que bom que pelo menos está aproveitando e está gostando da aula aqui. Então a calibração ela é muito importante justamente por causa disso, certo, gente? Principalmente para quem é da área de saúde. Então, calibração. Não acredite nos aparelhos, calibre, tá? Calibração vai ser a verificação de uma medida de um aparelho usando como padrão uma amostra com valor conhecido. É aquilo que eu disse, eu pegar 1 kg de chumbo e botar na balança e ele tem que me dar 1 kg de chumbo, certo? Então, calibre os instrumentos de medida para eliminar fatores de confusão. Então, esses fatores de confusão,
eles vão fazer com que você chegue a resultados errados, que numa pesquisa pode comprometer toda a pesquisa e no dia a dia do profissional pode comprometer a vida do paciente. Boa noite, Levi, seja bem-vindo, aluno, na verdade ex-aluno nosso, né, egresso de enfermagem. Bom, tem uma pergunta aqui, um comentário. Por isso tem que levar sempre para calibrar e tem como perceber quando ele é no esfigmomanômetro. Sim, é extremamente importante, por isso que existem, né, órgãos como o Inmetro, por exemplo, que ele serve para colocar padrões ali em certos equipamentos para que ele esteja realmente na calibração correta, né, sai de fábrica pronto para uso. Mas lógico que com o tempo, à medida que você vai utilizando, e isso vai variar de marca, modelo, da forma que você usa, tá, do tipo de equipamento, vai descalibrar mais rápido ou não. E aí, nisso aí, você precisa sempre estar levando, né, ou para a própria empresa, ou empresas terceirizadas, que fazem a calibração desses equipamentos. Isso é extremamente importante para que vocês possam ter, de fato, colocando ali o valor correto, como eu disse, principalmente para a área de saúde, para não comprometer a vida de outras pessoas, né? A saúde delas por um diagnóstico errado, simplesmente porque o equipamento estava errado. Estou dando exemplo de equipamentos simples, né, como uma balança, como um tensiômetro, mas isso vai para vários tipos de equipamento. Imagine um equipamento de radiação, né, de raio-x, que emite as ondas ali a um nível mais alto do que deveria. Mas é um comprometimento que não vai existir. Então, calibre para ter certeza da exatidão e precisão. Se a gente estivesse considerando a calibração como um alvo, né, do tiro-alvo, a gente precisaria ter ele assim, ele é exato e preciso, para que a gente não tivesse discrepâncias nos resultados. Lenilde, coordenadora de enfermagem, boa noite, seja bem-vinda. Então, Lenilde, seus aluninhos aí estão aprendendo um pouquinho sobre TCC, sobre a construção dos trabalhos, né? Então, um pouco de metodologia. Então, é importante que vocês tenham a calibração para que aquilo seja exato e preciso, para que não comprometa a saúde do paciente de vocês, tá bom? Laís, boa noite. Um outro exemplo que é muito utilizado e as pessoas costumam fazer de forma errada é a fita de glicemia, tá? Então, aqueles testes de glicemia, o teste capilar, né, que a gente faz ali, um furinho na ponta do dedo. Então, a gente coleta o sangue e a fita que a gente vai utilizar no equipamento, o equipamento precisa estar calibrado. Como que a gente faz essa calibração? A gente faz através da própria caixinha das fitas. Então, cada caixinha de fita, ela vem com a fita teste. Essa fita teste, ela serve para calibrar o equipamento para aquele lote daquela caixinha ali. Então, toda vez que você abre uma caixinha e você vai utilizar ela, você deveria estar usando a fita teste. Eu vou utilizar 10 caixinhas, então a primeira eu abri e utilizei a fita teste e pronto, não vou usar mais nenhuma. Não, o correto é que cada caixinha, você quando abrir, utilize a fita teste, certo? Para calibrar. Isso é desnecessário? Não é desnecessário, até porque, como eu falei, a gente está falando de vidas. Pois é, por isso que é tão importante. Tem os aparelhos de glicemia, eles precisam estar calibrados. Tem alguns mais modernos hoje em dia que eles não têm essa fita teste, mas os que tem é porque é necessário utilizar. E aí a gente tem outra variável, né, que é a variabilidade intra-observador, que pode acontecer devido a pessoas diferentes estarem coletando o mesmo dado. Então, imprecisão ou inexatidão introduzida pelo erro humano. Então, o que é que pode acontecer aí?
Obrigada, Thelma. O que é que pode acontecer aqui? Você tem uma forma de coletar seus dados. Vamos supor que você colete, está analisando um material ali em laboratório, e aí você seja, vamos supor que sou eu, né? Eu sou muito detalhista, e aí sou muito exigente e passo muito tempo ali coletando, analisando aquele material. Vamos supor que eu passei 2 horas em uma lâmina, analisando ali, observando. Aí tem outra pessoa da equipe, que também faz parte do trabalho, que está analisando também ali, e aí ela pega e faz a coleta dela em 30 minutos. Então, será que não vai haver ali uma desproporção na coleta? E aí é onde a gente entra na variabilidade intra. Travou. Quando voltar, me avise. Tá, gente? Me avisem se voltou, porque deu uma travada aqui na live. Voltou? Então, voltou a live, gente? Voltou, Lenilde? Tá vendo? Certo. Então, vou continuar. Deixa eu pegar aqui meu raciocínio novamente. Sim, uma pessoa... Beleza. Normalizou, então. Então, uma pessoa, ela tá fazendo, né, a coleta dela em 2 horas e a outra em 30 minutos. Então, pode ser que a pessoa que está fazendo em 2 horas encontre muito mais coisa do que aquela pessoa com 30 minutos. E aí, o material que foi coletado por uma vai ter um resultado X e o que foi coletado pela outra vai ter o resultado Y. O que não deveria ocorrer essa desproporção. Como solucionar isso? A gente pode simplesmente estar utilizando protocolos. Então a gente vai criar padrões para que todo mundo siga aquilo. A gente pode determinar aqui que o tempo de coleta ele seja de 1 hora para todo mundo. Então quem passa muito tempo vai ter que acelerar um pouquinho, e quem é muito rápido vai ter que passar um pouquinho mais de tempo coletando. Então, boa noite, JP Negorti. Então vocês vão ter que ter essa proporção aí, né, para que todo mundo fique mais ou menos equiparado, tá? Uma situação trazendo para a realidade de vocês da área de saúde. Então vamos supor que você vai trabalhar em uma UTI, tá? Então as UTIs, elas têm protocolos, né, específicos de legislações, né, da Organização Mundial de Saúde, protocolos estaduais, federais, tal, que devem ser cumpridos. Por exemplo, tamanho de leito, quantos profissionais para cada leito, espaçamento, equipamentos que devem ter num leito de UTI. Então, vamos supor que se não existisse isso, cada UTI ia ter a sua, vamos dizer assim, a sua dinâmica de funcionamento, o que poderia comprometer a saúde do paciente. Então, para evitar isso, né, protocolos foram elaborados para que todas as UTIs, no mínimo, tenham determinadas estruturas. Agora, pode variar em alguns sentidos. Como assim? Eu posso ter, vamos supor que eu trabalhasse em três hospitais, em 3 UTIs diferentes. Então, pode ser que na UTI, em uma determinada UTI, ele implemente mais rigor em questão de biossegurança, em questão de infecção hospitalar. Então, se no hospital B já tivesse um outro protocolo, então cada hospital que eu fosse, eu deveria, além de seguir o mínimo necessário, eu precisaria me adaptar a cada um deles, tá? Então, cada ambiente que eu tiver, eu preciso seguir o protocolo específico para evitar que pessoas diferentes façam procedimentos diferentes.
Por isso, a gente tem a variabilidade intra-observador e isso é preciso ser corrigido para não criar um viés no trabalho de vocês, um resultado equivocado simplesmente pelo fator de várias pessoas coletarem aquela informação. Então, variabilidade interespecífica. Olha a imagem aí, gente. Então, num concurso de beleza, eu pego 5 homens para escolher qual dessas 3 será a mulher mais bonita. Cada indivíduo que eu pegar, ele tem um gosto diferente, uma particularidade dele, vai ter uma parte cultural que vai estar influenciando em ele poder ou não gostar da mulher A, da B ou da C, tá? Ou gostar de nenhum, ou gostar de todas, né? Então, isso varia de pessoa, tá? Um outro exemplo prático, nesses concursos, né, Miss Universo, tal. Então, às vezes a gente vê um indivíduo, né, a mulher lá que ganhou e diz, eu conheço mulher muito mais bonita do que aquela que ganhou como Miss Universo. Por quê? Porque para você existem fatores que vão fazer com que aquela mulher seja mais bela ou não, tá? E no caso da Miss Universo, o que é que foi feito? Foi feito um protocolo, né? Foi feita uma ficha de avaliação, onde foram colocados critérios, e aquelas mulheres que forem ou não atendendo os critérios pré-determinados é que vai ser a mulher considerada mais bonita, a mais bela, né? A Miss Universo, certo? Deu para entender, gente? O exemplo, a variabilidade interobservador? Deu para entender, pessoal? Qualquer dúvida podem perguntar. Estou acompanhando aqui os comentários. Aguardar aqui 20 segundinhos para vocês interagirem, tá? Para começar a interagir. Bom, como ninguém se manifestou, vou considerar que vocês estão compreendendo, certo? Então, a variabilidade interespecífica é o erro originado pelo fato de vários observadores coletarem os mesmos dados, que era o que a gente estava explicando agora há pouco. Diferença nas leituras entre aparelhos, né, equipamentos, também cai na mesma categoria. Ou seja, se você estiver utilizando mais de um equipamento, mais de um tipo de modelo, né, marca, modelo diferente, isso também pode criar um resultado diferente no seu trabalho. Então, o ideal é que você utilize mesma marca e modelo para estar analisando, né, o resultado dos seus dados. E aí eu pergunto para vocês, né, é importante decidir como medir. E aí minha pergunta pergunte a si mesmo, qual a precisão que necessito? Isso vai variar, lógico, dentro do trabalho de vocês. Então, se você estiver falando de espaço, né, de comprimento, você vai utilizar milímetros, centímetros, metros, quilômetros. Se você for trabalhar com peso, então no peso você vai trabalhar, vamos supor, com criança recém-nascida prematura. Você vai utilizar quilos ou gramas? Respondam aí, eu quero que vocês me digam. Vou trabalhar com criança recém-nascida prematura. Eu vou usar quilos ou gramas? Vou trabalhar com o peso dessas crianças. Respondam aí.
Hein, gente? Quero trabalhar com criança recém-nascido prematuro. Eu vou coletar o dado peso. Vou utilizar quilos ou gramas? Então estão respondendo aqui. Gramas. Por que gramas? Porque, primeiro de tudo, a gente tá falando de bebê, né? Então, um bebezinho ali... Oi, Márcio. Um bebezinho ali, ele não vai ter muito peso, né? Naturalmente, ele vai ter ali 4, né? 4 e pouco, 3 e pouco. Então, a pergunta, Márcio, foi se eu vou trabalhar com crianças recém-nascido prematuro. Eu vou trabalhar com quilos ou com gramas para ver o peso dessa criança. A resposta é: eu vou trabalhar com gramas, porque uma graminha a mais ou a menos vai fazer uma diferença imensa ali para aquele bebezinho. Como a Aninha respondeu aí, tem crianças que nascem que não chega nem a 1 quilo. Tem bebezinho que nasce com 500 gramas, 700 gramas. Então, vai fazer uma variação muito grande, qualquer graminha a mais ou a menos para aquele bebezinho. Aí agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, eu quero que vocês me respondam. Se eu estiver falando agora em relação a adultos, vou trabalhar com peso em adultos, eu uso quilos ou eu uso gramas? Hein, gente? Em adultos agora, eu vou trabalhar a medida, a precisão que eu vou necessitar é de quilos ou é de gramas? Sim, em relação ao peso, Márcia. Então, Laís, Elizabeth, Soninha acertaram. Então, a gente agora vai trabalhar com quilo. Por quê? Porque uma refeição que você faz, você já alterou ali muitas gramas, né? Então, vai ser indiferente para um indivíduo adulto. Então, basta você pesar o indivíduo quando ele acorda, antes de comer, antes, né, de fazer qualquer coisa, e à noite, quando ele, depois de jantar, terminou todas as suas refeições. Então, você vai ver o quanto que vai alterar, certo? Então, a gente precisa, dentro do nosso estudo, tá identificando justamente isso. Tem gente que come 1 quilo ou mais de 1 quilo. Eu conheci gente que comia mais de 1 quilo numa refeição. Então, a gente precisa estar identificando qual vai ser a precisão que você vai usar no seu trabalho, tá ok? E aí, para finalizar o TED, não a aula, a gente ainda vai ter 40 minutos de aula. Então, para terminar o TED, a última pergunta de vocês é essa: como eu quero registrar os meus dados? Então, quando vocês coletarem os dados, como vocês vão coletar ele e vão registrar ele aonde? Vocês vão registrar no caderno, no computador, vocês vão registrar numa ficha pré-definida? Tem algum instrumento que vocês vão utilizar para fazer o registro disso? Vai registrar através de áudio, através de vídeo, se for no caso de entrevista. Então, como que vocês vão registrar os dados de vocês? Então, oi Manu, chegou. Essa aqui é a última pergunta do TED de vocês. Então, Laís, você está dizendo que você vai registrar em prontuário. Na verdade, eu acho que você quer dizer que o prontuário vai ser o local onde você vai coletar os seus dados. Porque prontuário ele fica no hospital, né? O dado que você vai coletar, aí ele vai ter que ser registrado em outro local, certo? Bom, pessoal, a gente vai encerrar essa live, porque a gente tem só 1 hora por vídeo, tá? Então eu vou encerrar e vou iniciar um novo vídeo, dando continuidade a essa aula, tá? Essa era a aula 3, a gente vai começar agora a aula 4,
ok? Então eu vou encerrar, vou iniciar outra e vou dar uns 2 minutinhos ali para vocês irem entrando, tá? Enquanto vocês vão entrando, eu vou